Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo sobre direito falimentar, especificamente concluindo, o estudo do processo falimentar, em que há o encerramento desse processo com o pagamento dos credores, com a apresentação de contas pelo administrador judicial, e de fato, com o encerramento das obrigações, com a extinção das obrigações do devedor, do falido. E aí, nessa aula, nós faremos, então, essa arrematação, digamos assim, dos conteúdos que nós temos trabalhado até aqui, para que, logo após a nossa segunda avaliação, nós possamos começar com recuperação extrajudicial, recuperação judicial, que é o tema de conclusão mesmo dessa disciplina, tá bom, pessoal? Então, se vocês se recordam, nós vimos que o pagamento dos credores, se dará através de uma ordem. Essa ordem, ela deve observar necessariamente o pagamento dos créditos extraconcursais, pagamentos de créditos trabalhistas para aquelas pessoas que efetivamente prestaram serviço à massa falida, pagamento com despesas, decorrentes da administração da falência, e em seguida o pagamento deve ser feito, o pagamento dos créditos concursais, dos credores concursais. E estes credores concursais, eles se encontram lá no artigo 83. Na última aula nós tratamos do artigo 83, falamos inciso por inciso como se dará o pagamento, como quem tem preferência. Esse rol do artigo 83, ele é taxativo, ele deve necessariamente ser observado pelo administrador judicial. E, havendo então o pagamento de todos esses credores, obviamente não justifica continuar com esse procedimento. O administrador judicial deve apresentar suas contas para que sejam aprovadas, pelos credores e homologadas pelo juiz. Bom, dito isso, então, é importante que nós verifiquemos onde que se encontra esses dispositivos legais que tratam do encerramento da falência e da extinção das obrigações do falido. Eles se encontram lá no artigo 154, 154 em diante até o 160 da Lei de Falências, Lei 11.101 de 2005. Então vejam que o artigo 154 ele estabelece que, concluída a realização de todo o ativo, ou seja, após alienado, após vendido todo o ativo, todos aqueles estabelecimentos, pelaquela ordem de preferência que nós vimos nas últimas aulas, e distribuído o produto de arrecadação, dessa realização do ativo pelos credores, através, do administrador judicial, pagando a todos os credores, caso seja possível, o administrador judicial, então, apresentará suas contas ao juiz no prazo de 30 dias. Então, é uma regra, sem exceção, de que cabe, então, ao administrador judicial apresentar suas contas no prazo de 30 dias após o pagamento de todos os credores, após ter distribuído o produto da arrecadação com a realização dos ativos. Por que que é importante frisar isso? Porque pode ser que nem todos os credores receberam. Então, é muito complicado a gente falar após o pagamento de todos os credores. Não. Após a distribuição do produto da arrecadação com a realização dos ativos, Entre os credores, o administrador deverá, então, apresentar as suas contas. Essas contas serão apresentadas em autos apartados.
tá, pessoal? Não é uma simples petição que fará com que essas contas sejam prestadas pelo administrador judicial nos próprios autos, não. O parágrafo 1º do artigo 154 deixa claro que essas contas serão apresentadas em autos apartados, que serão apensados aos autos de falência, mas não é por petição simples nos próprios autos, não. O juiz, então, após a apresentação dessas contas, ordenará a publicação de aviso dessas contas que foram entregues e poderão ser impugnadas no prazo de 10 dias por qualquer interessado. Os interessados são os credores. Então, se os credores entenderem que aquelas contas não estão devidamente prestadas, eles poderão, então, impugnar no prazo de 10 dias. Após esse prazo, o Ministério Público será intimado para que no prazo de 5 dias possa se manifestar a respeito, inclusive, das impugnações que foram feitas naquele prazo de 10 dias. Eu havia dito para vocês em sala de aula que no processo de falência existem várias sentenças. Em vários momentos eu me recordo de ter falado isso. E aqui fica muito evidente, né, porque nós estamos concluindo o processo falimentar, então nessa seção aqui da lei fica muito evidente a possibilidade de várias sentenças. A primeira sentença que vocês não podem esquecer é a sentença que decreta a falência, né? Nós já vimos essa sentença em momento oportuno. Aqui nós temos a sentença que julgará as contas do administrador judicial, seria uma segunda sentença. Nós temos, então, após apresentado o relatório final depois de apresentado a prestação de contas pelo administrador e julgadas essas contas do administrador, o juiz ele julga essas contas do administrador através de sentença. Logo em seguida, ele encerra, então, né, apresentando um relatório final, ele encerra a falência, né, esse procedimento de falência, através de uma sentença. Então, nós temos, vejam bem, a primeira sentença que decreta a falência, nós temos a segunda sentença que julga as contas do administrador judicial. Dessa sentença cabe apelação, no parágrafo 6º do artigo 156. Das contas que são apresentadas pelo administrador judicial, haverá uma sentença. Essas contas são julgadas por sentença. Desta sentença cabe apelação. Em seguida, o artigo 156 estabelece que, apresentado o relatório final, então o juiz encerrará a falência por sentença. Então, nós temos neste momento a terceira sentença que encerra o procedimento de falência, o processo falimentar. Agora, o que é importante vocês entenderem, compreenderem? Que o simples encerramento da falência, ele não necessariamente, por si só, ele não encerra as obrigações do devedor, do falido. Tá? E isto é o que dispõe o artigo 158 da Lei de Falências. Extingue as obrigações do falido com o pagamento de todos os credores. Todos os credores, sejam extraconcursais, sejam concursais, tiveram seus créditos satisfeitos, extingue as obrigações. Segundo, inciso 2º do 158, o pagamento, depois de realizado todo o ativo de mais de 50% dos créditos quirografários, vocês lembram que os créditos quirografários são os últimos daquela ordem de preferência? Então, para chegar nos créditos quirografários, passou por todos os outros credores anteriormente. Então, se foi possível pagar mais de 50% desses créditos quirografários,
também extinguirá as obrigações do falido. Inciso 3. Após o decurso de 5 anos, contado do encerramento da falência, então essa sentença que encerra a falência, se os credores não tiveram seus créditos devidamente satisfeitos, mas o devedor falido não tiver sido condenado por práticas de crimes previstos nesta lei, ou seja, de crimes falimentares que vocês fizeram no trabalho, se o falido não tiver sido condenado por crime nenhum e embora não tenha conseguido satisfazer todos os créditos dos credores, após o decurso de 5 anos, extinguirá as suas obrigações. Inciso 4. O decurso do prazo de 10 anos, contados do encerramento da falência, contados então da decretação de falência, se o falido tiver sido condenado. Então, no caso de crimes falimentares durante o processo falimentar aqui, o falido não poderá ter as suas obrigações, extintas em razão de algum crime falimentar praticado. Então, ele tem que aguardar o decurso de 10 anos para ser reabilitado e poder novamente ser empresário, caso assim queira. Tá bom, pessoal? Então, configurada qualquer dessas hipóteses do 158, que eu acabei de mencionar, o falido poderá requerer ao juízo da falência, novamente, aquela competência que avoca para si todas as questões referentes ao direito falimentar, ao processo falimentar, e requerer que suas obrigações sejam extintas por sentença. Então, aqui, embora encerrado o processo falimentar, o falido ficou, então, pendente, com alguma pendência nesse sentido, ele vai ter que requerer, através de petição, fazer um requerimento para que o juiz decrete por sentença a extinção das suas obrigações. Não é automático. Tá? Passados 10 anos, extingue-se as obrigações do falido. Não, em razão de crime falimentar. Não, ele tem que requerer por escrito, ele tem que peticionar nos autos. E de todas essas sentenças, então, que nós tratamos aqui nessa sessão referente ao encerramento da falência e extinção das obrigações do falido, todas estas sentenças, de todas elas, caberá a apelação. Tá bom, pessoal? Então, com relação ao encerramento do processo falimentar, como vocês viram, não é nada muitíssimo complicado, desde que o administrador judicial observe o prazo legal estabelecido para apresentar conta, para prestar as suas contas, desde que as pessoas legitimadas no processo sejam devidamente intimadas também para ver se concordam com essas contas ou não. O juiz encerrará esse processo, então, através de sentença, o juiz aprovará ou não essas contas do administrador judicial através de sentença. De todas essas sentenças cabe apelação e, em seguida, é possível extinguir as obrigações do falido, também através de sentença, e desta sentença cabe a apelação. Gostaria que vocês fizessem a gentileza de ler esses artigos do 154 ao 160 da Lei Falimentar, e caso surjam algumas dúvidas, eventualmente durante a leitura, vocês podem entrar em contato comigo, estou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas de vocês, para que a gente possa dar seguimento ao estudo da nossa Lei 11.101 de 2005. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.